vezes multiplicado. Ok. Casarça, tem uma pergunta do Wagner Cabrini, eu vou ler para você, pode ser? Pode, claro. Então vamos lá. Cabrini falando. Boa tarde, está sendo gratificante ouvir sobre um segmento de mercado tão específico. Gostaria de saber se a mudança de estratégia para o aumento dos custos e dos valores antecipados na venda foi necessária uma, entre aspas, acomodação da marca, do produto pela liderança da Embraer no mercado, né? Assim, vocês esperaram a Embraer ser líder para mudar preços, condições, ou tudo isso foi um avanço já na liderança? Excelente pergunta, e a resposta é não, nós não esperamos, inclusive, como eu falei, né? O CEO atual, quando ele chegou, ainda existia uma hesitação grande dentro dos Estados Unidos, de clientes estratégicos, principalmente os corporate flight departments, em adotar o produto. Né? O produto ele estava ainda se consolidando, tirando o Phenom, que o Phenom, o 300 em particular, já estava em operação pelos maiores frotistas aqui de fractional dos Estados Unidos, então já era um produto reconhecido. Mas os traders que tinham sido recém-lançados, ainda não. Então, ele fez isso justamente no momento em que o mercado ainda estava fazendo a leitura, deixa eu entender o produto, deixa eu entender a marca. O fato da gente ser uma empresa com raízes no Brasil ajuda e dificulta. Ajuda em alguns aspectos, dificulta em outros, né? Aonde que dificulta? Principalmente no mercado americano, que é o maior mercado global de jatos executivos, existe um sentimento de eu quero comprar produtos made in the US. Então, um dos motivos da gente estar aqui é esse, né? Porque eu entrego o avião aqui. Então, o avião ele tem um conteúdo americano alto. O Praetor, em especial, ele vem do Brasil, a plataforma vem do Brasil, muitas vezes o avião vem completo, mas a entrega é aqui. Em alguns casos, eu até termino o avião aqui, faço o interior aqui e pinto o avião aqui. Então, o aumento de preço ele ocorreu no momento em que a gente estava ainda tentando se estabelecer no mercado, né? Então, foi um movimento, de novo, a clareza estratégica e o risco assumido foram calculados. Poxa, se eu tenho os best in class, por que que eu preciso competir com preço? Não. Então, pô, eu tô me colocando uma meta muito maior do que a que eu consigo nesse momento entregar. Então, era o contrário, a gente produzia para depois vender. Então, vamos inverter isso. Vamos vender para depois entregar, e aí eu entrego o que eu vendi. E segundo, eu tenho o melhor produto, eu não quero competir por menor preço. O cliente tem que entender, eu tenho que controlar a narrativa, e o cliente tem que entender o valor do meu produto. Então, a gente precisa ser melhor no, na hora de vender os valores e os atributos do nosso avião. Então, teve um trabalho muito grande dele, principalmente, de conversar e de estar presente nesses fóruns, nessas audiências, né? Como, por exemplo, NBAA, que é o National Business Aviation Association, NAGAMA, que é o General Aircraft Manufacturers Association, e outras entidades aonde esses clientes também participam, para eles começarem a conhecer. Pô, deixa eu entender melhor, né? Então, deixa eu conversar com o CEO que está aqui, deixa eu entender melhor do produto. Vamos lá, vamos visitar a Embraer na Flórida, vamos ver quem que é a Embraer. Então, ele fez isso nesse momento todo de transição e movimentação. E o resultado foi muito bom, né? E a gente perdeu clientes também. Teve cliente que falou, não, você não vou pagar a mais, vou comprar do competidor. E aconteceu de cliente que comprou do competidor para 2 anos depois vir bater na nossa porta e falar, Embraer, vamos fazer uma demonstração no seu avião, eu queria, né, dar uma repensada na minha decisão. E mudou. E mudou de modelo, comprou o nosso avião. Aconteceu isso várias vezes, tá? Então, a Ó, confiança no produto, você tem que confiar no produto que você faz. Se você faz um produto bom, não tem motivo para você querer competir e ganhar em preço. Então, você tem que ter uma estratégia muito clara, né, de posicionamento, de preço, de volume de produção.
Agora, Casarza, perfeito. Só para dar uma ideia, assim, do que é a Embraer no mundo. Ela nasce em São José, Rosina está lá, se bobear, está olhando, né? A Embraer ali do prédio dela. Mas como que vocês estão no mundo? Eu sei que vocês estão em Melbourne, acredito na Europa, na Ásia. Dá para dar um highlight do que são esses pontos relevantes, replicados para o mundo inteiro? Por favor. Claro, claro. Bom, o Brasil primeiro, né? Porque é onde está a nossa maior produção, né? Então, São José dos Campos, obviamente, onde está o maior volume de funcionários hoje. A gente tem aviação comercial lá, aviação de defesa uma parte está lá também, a engenharia toda está lá. A gente tem Gavião Peixoto, fica perto de Sim. São Carlos, onde a gente produz o KC, produz os sprayers, tem a parte de ensaios em voo que fica lá. A gente tem Botucatu, que é onde nós produzimos segmentos de fuselagens e cablagens, que depois vão para Gavião Peixoto, no caso dos sprayers, para virar avião. Tem parte da produção que sai de Botucatu, vai para o Porto e vem de navio aqui para Melbourne, que são os finals, né, para terminar a montagem final aqui, tanto de fuselagem quanto de asa. Aqui nos Estados Unidos, a nossa maior planta em crescimento é, obviamente, aqui em Melbourne, na Flórida, onde a gente produz todos os finals, mas a gente também tem uma presença grande no território americano. A gente tem Fort Lauderdale, a gente tem Dallas, a gente tem Nashville, a gente tem Phoenix, a gente tem vários outros centros de serviços autorizados espalhados pelos Estados Unidos. Na Europa, a gente tem a OGMA, Ok. onde a gente tem uma participação de 50%, de 49%, não, 51% é da Embraer. Ali a gente produz também segmentos de avião para outros OEMs, também outros fabricantes de avião, incluindo Pilatos e outros Uhum. militares. A gente faz manutenção de motores lá, é grande, as instalações lá são bem grandes. Vários centros de serviço autorizados também na Europa e próprios na Europa. Na Ásia, a nossa presença é mais na forma de vendas, escritório, Ásia e Ásia Pacífico. A gente não tem hoje nenhuma produção. A gente já teve na China vários anos atrás, de 145, acabou não indo para frente porque os impostos lá eram muito, muito, muito grandes e a gente acabou fechando as nossas instalações lá na China, vários anos atrás. Legal, obrigado. Hoje a empresa tem mais de 20 mil funcionários. E governança é a regra, é o que faz isso mover de maneira uníssima, né? É, A aviação não permite erros, né? Assim, isso é o que mais me surpreende, né? Quando você está colocando rebites numa asa, não se pode colocar rebites errados, né? Todos são 100% colocados, né? É vocês são, vocês são um exemplo de eficiência, né? Excelência operacional no Brasil. a Embraer é muito séria com relação a isso, né? A gente é muito, muito rígido e muito sério e a gente jamais vai comprometer a segurança para poder entregar um avião no prazo. A gente já teve situações aqui com o cliente presente que a gente falou para o cliente: seu avião não está pronto ainda, eu preciso de mais um, dois, 3 dias para poder assegurar que o teu avião está no nível de qualidade que você precisa, né? Então, isso é indiscutível. Qualquer área da Embraer que você for, isso é indiscutível. A ética, conceitos de ética e compliance são indiscutíveis e inquestionáveis. A empresa passou por momentos difíceis vários anos atrás, né? E isso elevou muito. Foram casos bem isolados, mas isso elevou ainda mais a barra nesse sentido de ser uma empresa 100% ética e comprometida com os valores de integridade. A gente perdeu vendas já, a gente já teve que desistir de vendas, porque nos nossos processos de KYC, que a gente chama, né, de Know Your Customer, a gente não se sentiu confortável de prosseguir. Então, isso faz parte da nossa rotina. A gente tem processos de verificação da integridade
e a gente tem ferramentas diversas para isso, que a gente não faz um negócio se a gente não tiver 100% clareza de onde a gente está entrando. E às vezes a gente tem casos que demora um mês para a gente fazer um KYC, porque tem que envolver escritório externo. As regras de export control são muito rígidas, muito rígidas. A gente segue à risca as regras de export control. Eu tenho que saber quem que é o usuário final do avião, para saber que ele não está comprando o avião nem para fins de uso terrorista, nem para lavagem de dinheiro, e nem para transportar pessoas que vão para países que são bloqueados pelas regras que a gente segue, né? Sim. Bom, são 13 horas e 51 minutos, né? A gente parte para o final. E quando isso é uma super class, nem uma open class, a gente fica muito atento no que está acontecendo. As perguntas estão permitidas, pessoal. Se vocês quiserem abrir o áudio para fazer uma pergunta, levantem a mão. Casares, estamos chegando no final. Roda de conversa boa é aquela roda de conversa que o tempo voa, né? E está sendo muito boa. Vamos lá. O último ponto que eu faria aqui, bom, se alguém tiver pergunta aí, me avisa que eu não estou vendo todo mundo. O Eu último também não estou ponto que eu conseguindo falei ver. pouco aqui, mas que é muito presente, muito importante, muito forte, é o papel da liderança. E, e eu vi uma transformação cultural de liderança e estou vendo, continuo vendo, né? Felizmente, isso é uma coisa que eu nunca vi parar. Uma das coisas que me motiva permanecer na Embraer é isso. A Embraer é uma empresa que coloca a barra muito alta, né, em todos os sentidos, e um deles é liderança. Eu vi vários tipos de liderança, vários estereótipos de liderança que a gente encontra nos livros clássicos aí de liderança. E o momento que a empresa está hoje é um momento de liderança baseada muito forte em comportamentos de liderança, né? Então, a empresa, por ser uma empresa que veio, a Embraer, por ser uma empresa que veio, né, de uma cultura governamental, teve um primeiro choque quando ela virou uma empresa privada. Ela era uma empresa muito focada em processo, ainda é, mas era muito mais ainda focada só em processo e engenharia, com regras muito rígidas e regras muito formais. Então, teve uma transformação e uma adaptação para uma empresa de capital aberto, aonde você precisa reconhecer mais pessoas, conversar mais com pessoas, desenvolver mais as pessoas, fazer com que as pessoas se sintam confortáveis de ter conversas transparentes, né? E isso leva gerações para você conseguir fazer. Leva muitas gerações e requer muito esforço e muito investimento de tempo e intenção. O americano usa muito a palavra being intentional, né, sobre liderança, que não é só você fazer uma gestão de processos, gestão de resultados, assegurar que os resultados estão sendo atingidos, que as pessoas estão performando, é se interessar genuinamente pela carreira das pessoas e ajudar as pessoas a encontrarem um matching entre a expectativa delas e a expectativa da empresa. E na maioria das vezes, quando eu vi uma divergência entre uma dessas duas coisas, o resultado não foi legal. Eu vi isso muitas vezes, na minha área, em outras áreas. Então, hoje, quando eu estou contratando, entrevistando alguém, eu invisto uma quantidade de tempo considerável preparando as perguntas que eu quero fazer para entender as expectativas dessa pessoa e ver se as expectativas dessa pessoa estão alinhadas com as necessidades e as expectativas da empresa. E se existe um caminho para um desenvolvimento profissional dessa pessoa, da carreira dessa pessoa dentro da empresa. E a Embraer, como é uma empresa muito grande, né, e está nessa transformação ainda, eu vejo disparidades de modelos de gestão, de formas de liderança. Eu vejo muito mais gestão do que liderança, né? E eu passei a sentir mais isso quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, e eu tive um choque cultural com o meu líder, né? Que
Eu considero um líder excepcional de pessoas, um formador de líderes de altíssima categoria, de altíssimo nível. E eu acho que é por isso, um dos motivos pelo qual a aviação executiva passou a ser reconhecida nos Estados Unidos, a aviação executiva da Embraer, passou a ter a posição que ela tem aqui dentro, é o respeito que ele tem no mercado, na comunidade aeronáutica dos Estados Unidos, pela forma como ele conduz o negócio e pela forma como ele lida com pessoas. Então, isso daqui só, essa conversa dá para virar um outro open class, né? É isso. Tem uma pergunta, Então, Casados, desculpa, sem querer te vai lá, cortar, Guilherme. uma pergunta do Flávio Carnaval. Assim, ela não está nesse contexto que a gente está falando, mas eu acho que é um contexto bastante importante, né? Como você enxerga, né? Carnaval pergunta, né? Como você enxerga o uso de dados e analytics para prover um serviço adicional aos clientes, com insights de manutenção, por exemplo, essa coisa preditiva. Vocês devem ter avançado Ótima muito nisso. pergunta, ótima pergunta. A gente usa muito e já faz alguns anos, inclusive inteligência artificial, quando a gente quase não ouvia falar, a Embraer ela já usava em vendas, inclusive, para poder fazer Uhum, captura de dados, cruzamento de informações, ver quem que está levando o avião esse ano, qual é o ciclo de reposição do avião, por exemplo, o net worth dessa pessoa ou dessa empresa, para tentar projetar o comportamento de compra, né, por segmentos. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, os aviões nossos eles têm o que a gente chama de ARRED, que é um coletor de dados uhum. do avião que pega as informações do avião e se você tiver o serviço, durante o voo mesmo, ele vai transmitindo as informações e o comportamento do avião. Se você tiver uma base de manutenção, e a base de manutenção vai lendo e vai entendendo, e se acontecer alguma coisa ali fora do normal, e requer uma manutenção quando o avião pousar, você já tem o mecânico, já tem a peça, né? Ou se você precisar fazer um troubleshooting, você já conseguiu avaliar durante o próprio voo do avião como é que o avião, os parâmetros do avião se comportaram. Então, isso é usado assim extensivamente, extensivamente já faz alguns anos. Legal. Casal, eu falo para você, se a gente se encontrar, é umas 16 horas de conversa. Aí tem um comentário muito bonito do Marcelo Fontes, né, que ele fala assim, nada como ter a liderança do mestre Osiris Silva. Eu não sei se você estava junto, mas eu tive a chance, né, na Ordem dos Economistas aqui do Brasil, que eu faço parte, de assistir uma palestra do Osiris, e ele fala sério e brinca ao mesmo tempo que nada como um pouso imprevisto da maior autoridade do Brasil em São José dos Campos para dar um pontapé inicial na Embraer, né? Ele é muito especial, né? É. Ele é o nosso Bill Gates, ele é o nosso Ele Steve é, Jobs. não. Osiris Silva é brilhante, é uma inteligência assim de outro planeta, né? Eu tive a oportunidade de ver palestras dele, de cumprimentá-lo, né? Quando entrei na Embraer, a primeira coisa que eu fiz, eu comprei o livro dele que tinha sido recém-lançado, A Decolagem de um Sonho. Eu li, dei para meu pai também era fissurado em aviação, leu. E aí eu tive a oportunidade de falar, doutor Osiris, eu queria, né, contar para o senhor que eu li o livro, adorei o livro, meu pai leu. Ele virou para mim e falou: Você e seu pai são dois loucos de ler aquele tijolo, aquele livro enorme, né? Mas ele tem histórias, quem não leu esse livro precisa ler, ele tem Sim, histórias incontáveis, né? Inclusive essa que você falou aí. A formação da Embraer foi um acidente. Ele estava na torre de controle numa noite chuvosa, o avião, acho que era do presidente Costa e Silva, teve que fazer um pouso em São José por causa do mau tempo, e não tinha ninguém para receber o presidente. Ele sim. foi lá, e ele, na época, era um dos engenheiros que trabalhava no projeto do Bandeirante, e ele foi lá e teve a oportunidade de apresentar o projeto do Bandeirante para o presidente. E aí É ele teve a verdade. oportunidade, a partir daí, de ser chamado em Brasília para apresentar o projeto do avião. E daí o livro dele conta a história, né? Assim, foi um encontro bem intimista com ele, né? Eu perguntei sobre a noite dos OVNIs no Brasil, ele virou para mim e falou assim, Ricardo, você conhece o 11º mandamento? Eu falei, não. Eu falou, não se leve tão a sério. Eu não me levo tão a sério nessa questão. Ele é uma pessoa, nossa, ele é uma pessoa muito especial. O Brasil, ele é o nosso Steve Jobs, é um dos nossos Steve Jobs, sabe? Assim, um cara além do tempo, né?
Mas vamos lá, Moderno, estamos acabando. exatamente. Desculpa, te cortei porque você estava no final, mas assim, eu acho que essas perguntas eram importantes, né? Não, não, obrigado pela pergunta. Mais alguma pergunta, pessoal? Pessoal, deixa eu ver aqui. É duro falar do que a gente ama, né? Assim, avião é uma coisa louca para mim. Só um detalhe de conversas, pessoal, o pessoal que está na sala, né? Tive um contato com o Casarça, foi terça-feira, né? Aí Foi. a janela estava aberta, falei, pô, o que que tem aí? É um Predator atrás? Rapaz, é esse daí mesmo. Tinha um Phenom na mesa, né? Eu É, acho, né? aqui tem uma maquetezinha, né, do Phenom 300 e aí eu mostrei pro Ricardo aí na janelinha tinha dois Praetors em processo de entrega, já foram inclusive Puta, que para legal. entrega Meus já. amigos, vamos lá. Deixa eu só conferir. 14 horas e um minuto. Perguntas finais. Casarça, considerações finais, né? Eu acho assim que vocês são, para mim, um dos expoentes de excelência operacional, processo, né? De construção de assim, de uma história, né? De uma empresa gigante, né? Assim, esses são meus exemplos aqui no Brasil. Ah, eu só queria agradecer, né, pela oportunidade incrível, né, pessoal, de estar aqui com vocês, é um privilégio, né, poder compartilhar com vocês essas histórias aí, esses conhecimentos, né, como eu disse, eu tentei simplificar ao máximo, eu não sou uma pessoa acadêmica, embora eu adore estudar, ler, eu gosto de tentar trazer as coisas para conceitos mais simples, né, e mais práticos e inteligíveis. A Rosina está aí, me conhece bem. Eu fiz o programa de coaching com a Rosina alguns anos atrás e ela sabe que eu penso de maneira simples e prática, né? E funcional, né? E funciona, né? De vez em quando, assim, o segredo do sucesso está na simplicidade, né, Casarça? Espero não ter divagado demais, não ter saído muito do tema e não ter desapontado vocês. Acredito que não. Acredito que não. Todo mundo aqui eu acho que com a melhor das boas impressões, e acho que todo mundo saiu aqui com algumas lições importantes para serem aplicadas no dia a dia, né? Assim, é assim que se faz um líder de mercado, né? Há quanto tempo vocês lideram, a última pergunta, há quanto tempo vocês lideram o mercado americano de aviação executiva? Que não é pequeno. Bom, no caso do Phenom 300Z, esse ano foi o 13º ano consecutivo que o Phenom 300Z foi o jato mais entregue do planeta, o bimotor mais entregue do planeta. Acho que eu vou falar um palavrão aqui, acho que a Cessna ainda continua coçando a cabeça, não? Phenom 100 a gente perdeu um pouco de market share, mas a gente está ali na competição. Os dois Praetors continuam conquistando market share e escalando assim, a níveis bem respeitáveis, principalmente nos Corporate Flight Departments. Não posso falar o nome deles aqui por Claro, questões de confidencialidade, mas posso dizer para vocês que várias das marcas que a gente consome são nossos clientes. que legal. Bom, E meus de amigos, eu múltiplos tô. aviões, não é de um avião, não. Às vezes, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sem falar dos frotistas, né? Os frotistas, os dois maiores frotistas aqui dos Estados Unidos consomem nossos aviões, tanto o Phenom Sim. quanto o Praetor. Eu faço uma recomendação, né? Eu adoro YouTube. Faço uma recomendação vocês procurarem, e se alguém quiser, pode me acionar, procurarem os filmes que a Embraer faz dos processos de entrega, de avaliação desses aviões executivos, né? Dos voos, né? Da Europa para os Estados Unidos, a experiência dos clientes, né? Dos pilotos, né? Assim, nada como perceber a satisfação e a entrega dos equipamentos, né? Como que ela é feita é espetacular. E um detalhe interessante que o Casarça falou em relação a essas capacidades tankers, né? Que os aviões têm, né? E quanto o combustível é relevante para a aviação, né, Casarça? Não é à toa que a Emirates, que a Qatar, né? Que
empresas gigantes de aviação comercial no mundo estão no Oriente Médio, né? Em cima dos barris de petróleo, né? O combustível barato faz essas empresas ficarem gigantes. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Estamos Forte encerrando. abraço, Agradeço Ricardo, realmente Sandra. todo Obrigado mundo. mais uma vez. Até Tchau, mais. tchau. Obrigado, Tchau, Casarça. Fica tchau. Muito bem. Um obrigada, abraço. Remo. Muito obrigado, Tchau, parabéns Regina. aí. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Fala, Cabrini. Mic tá fechado, Cabrini. Tudo bem, Ricardo? Eu tô bom. Então tá bom, cara. Parabéns Ca- pela live. Fantástico. ca- Cara, assim, falar de Embraer, bicho, assim, ninguém conhece. Ninguém conhece. Não, Cara, eles são a última coisa que o Brasil criou de geração de tecnologia. e excelência, De né? excelência, assim. E nessa palestra com Osiris, isso foi o que ele mais alertou. Esqueça a questão do investimento público, né, que houve no começo e tal. A Embraer hoje não é a Embraer que foi criada pelos Íris, é muito maior, mas é a empresa que continua a evoluir, a empresa que continua a crescer, né? É, é uma empresa que gera tecnologia. Ah, o motor é americano. Ah, o motor é inglês. Todos os aviões Tá são bom? assim. Todos os aviões são assim no mundo. Hoje, a gente entrega a melhor solução, né? E é É. impressionante. E na área militar também, e na área dos E-Jets, né, que são jatos maiores, também somos líderes. A Embraer é impressionante. Essa leitura que ela tem do mercado, hoje ela está projetando aviões que vão ser entregues daqui a 15 anos. O que eu escrevi ali no meu comentário é muito verdadeiro, né? É a visão do que vem depois da floresta. Ele não está preocupado com agora, com o que está na vista. Ele está preocupado Né? com o que está lá na frente.